criança é só levada, é muito esperta, agitada, e quando que ela realmente tem o transtorno de déficit de atenção, ou só TDA, que é o déficit de atenção, ou TDAH, déficit de atenção com hiperatividade. Essa é a maior demanda atual da clínica. Hoje em dia a criança já chega com o diagnóstico com muita facilidade. Então a criança inteligente, a criança esperta, a criança muito levada, que pergunta, que tem comportamentos de criança que está ali como atuante, ela geralmente é rotulada como uma criança hiperativa, uma criança que não para quieta, e já vem para a clínica com o diagnóstico pronto. Esse é hiperativo. A cada 10 crianças que a gente recebe, uma tem o diagnóstico. Então é um dado muito forte, porque em geral professores da catequese, então, catequistas, familiares, os próprios pais já dão um rótulo para a criança e depois buscam o tratamento. Então o rótulo vem antes, o diagnóstico já foi dado, essa criança é hiperativa. Quando a gente vai avaliar, vê que não é bem dessa forma. Então tem uma diferença muito grande em ela ser só levada, com ela ter o diagnóstico e a gente conseguir fechar esse diagnóstico. Quais são essas diferenças que a gente precisa estar atenta? A criança que tem um desenvolvimento saudável, que tem um ambiente acolhedor e que permite que ela seja livre, que permite que ela questione, que ela faça questionamentos, que ela se movimente, mas que não sejam tão... Vai ser uma criança mais atuante, ela vai ter liberdade de perguntar, ir e vir. Por outro lado, pais muito repressores, que são muito exigentes com essa criança, muito autoritários, a criança vai começar a tentar chamar atenção de uma outra forma. Então, muito levada, nada do que o pai fala ela vai acatar. A forma que ela está conseguindo atenção é daquele jeito. Então, não quer dizer que ela seja hiperativa por causa daquele comportamento. Então, quando que tem o diagnóstico? A gente avalia a questão escolar, quais os prejuízos que aquela criança está tendo na escola. Então, quais as dificuldades de aprendizado que ela tem apresentado e o que ele tem, quais foram as tentativas que já foram propostas para solucionar e que não deram certo. Outro ponto que a gente avalia, quais os prejuízos que a criança tem a nível de atenção, de concentração, de memória. Então é feito algumas atividades com ela, alguns testes voltados na clínica comportamental. A gente utiliza analítica comportamental, a gente utiliza pouco teste, não são utilizados testes o tempo inteiro. São feitas intervenções com joguinhos, de forma bem lúdica, que a gente avalia a memória, a concentração, a dificuldade em ficar quieto, em se engajar naquela atividade que é necessária. E aí, quanto tem, depois que a gente faz toda essa avaliação, encaminha ao mesmo tempo, depois que eu já tenho um banco de dados dessa criança, encaminho para o neuro, ele vai fazer alguns exames e no final a gente vai fechar esse diagnóstico ou não. Então é preciso separar o que é uma criança só levada inteligente do que é uma criança hiperativa e que precisa de ajuda. O que a gente encontra de crianças sendo medicadas, tomando a Ritalina, tomando outras medicações, sem ter o diagnóstico, o número é muito alto. E quando a gente começa a intervir, a gente percebe que não era nada daquilo, que é o que estava considerando e alterando o comportamento da criança eram outras variáveis, que depois de serem manipuladas em terapia, a gente consegue um resultado, retira a medicação, porque não tinha o diagnóstico, nada que justifique, e a criança continua desenvolvendo muito bem. Então o ideal é que seja feita uma parceria do médico com o psicólogo, para que haja uma troca, para que o médico que atende a criança, uma vez a um mês, as informações que o psicólogo tem a levar, o psicólogo está atendendo a criança toda semana, são informações ricas. O difícil é a gente encontrar profissionais que estão abertos para essa troca. E quando a gente encontra, é muito válido. Eu falo que quando a gente encontra um neuro e um psiquiatra que está disposto a ouvir, que está disposto a fazer essa troca, o trabalho fica muito mais rico e são profissionais que a gente tem uma enorme consideração.